pra conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amor com início sem final, eterno porque vai sempre existir. Seu gesto, seu jeito, seu olhar, meus olhos, meu canto, meu sorrir, são cenas de uma história real, demonstram que o melhor há de vir. São dois corações, muitas emoções, perfumes e tons, suaves canções. A vida é assim, às vezes sofrer, mas não desistir, pois eu amo você. Seu gesto, seu jeito, seu olhar, meus olhos, meu canto, meu sorrir, são cenas de uma história real, demonstram que o melhor há de vir. São dois corações, muitas emoções, perfumes e tons, suaves canções. A vida é assim, às vezes sofrer, mas não desistir, pois eu amo você. É ter que esperar, saber perdoar, pedir a Deus pra abençoar. São dois corações. São dois corações, muitas emoções, perfumes e tons, suaves canções. Às vezes sofrer, mas não desistir. Eu amo você. São dois corações, muitas emoções, perfumes e tons, suaves canções. A vida é assim, às vezes sofrer, mas não desistir, pois eu amo você. Eu nunca li história igual, eu nunca vi um filme assim. Em uma noite eu sonhei que numa praia encontrei duas pegadas na areia deixadas por mim.
deixou. Era o Senhor que comigo andava também. Não temas, porque contigo eu estou. Não te assombres, porque sou teu Deus. Te fortaleço, te ajudo com a minha destra fiel. E quando algum sonho te perturbar, jamais acorde, porque vou estar sempre andando ao teu lado pra te amparar. Ok, Rádio Popular, agora são exatamente 17 horas e 55 minutos, 17h55. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que nos ouve a partir deste momento em todo o Brasil, em todo o Espírito Santo, em todo o planeta Terra. Com grande alegria e satisfação que mais uma vez quero agradecer a Deus, esse bom Deus, esse generoso Deus que é misericordioso comigo e também com você, para nesse dia agradecer por mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, por mais um dia de alegria, por mais um dia de tristeza, por mais um dia de qualquer problema. O que nos basta é darmos graças a Deus, porque só a Ele devemos reverenciar, só a Ele devemos agradecer, porque Ele é o dono do céu, da terra e de todas as coisas que há no planeta Terra, ok? São 17 horas e 56 minutos, 17h56. Eu quero mandar um abraço para todas as comunidades que nos ouvem a partir deste momento. Então, como nós estamos aqui com um pouquinho de tempo, eu quero mandar um abraço para a comunidade de Jardim Tropical, em especial ao pastor Hamilton, Alexandre, né? Pastor Alexandre de Jardim Tropical, esse que vai estar aqui na segunda-feira, trazendo a mensagem no programa Falando de Jesus para todas as comunidades que nos ouvem, ok? Quero mandar um abraço também para você que está no Bloco C, no Planalto Serrano, próximo ao ponto final do ônibus aí, você que está tomando aquele cafezinho, você que está fazendo aquele lanche. Então um abraço aí para todos os motoristas, trocadores e as pessoas que estão na avenida principal aí do Planalto Serrano, no Bloco C, a você que está na praça, a você que está no Bloco B, a você que está no Bloco A, a você que está na quadra 37, mandar um abraço pro meu grande amigo Tom, lá da padaria Sabor de Mel. Eu acho que o nome da padaria é isso mesmo, viu, Tom? Se não for, me perdoa aí, tá bom? Mas eu quero saudar também todos os nossos ouvintes da Avenida Montanha, Cachoeiro, Avenida Planalto, Avenida Brasília, Avenida Argentina, Avenida Guarapari, a você que está na Porto Alegre, a você que está na Porto Seguro, a você que está na Argentina, a você que está em qualquer lugar da Avenida Eucalipto, da Avenida Braúna, enfim, são várias avenidas que estão nos ouvindo, são vários pontos que estão nos assistindo agora, a você que está acompanhando pelo site da rádio, www.radiopopular.net.br. É com grande alegria e satisfação que nós estamos aqui para apresentar o programa Falando de Jesus deste sábado especial do programa. Por que especial? Porque estamos chegando exatamente, terminando a nossa semana de trabalho, e fechando a nossa programação via rádio, via cabo, via rádio online e também pela web TV. Mas amanhã o programa Falando de Jesus, ele se torna muito mais especial porque você vai estar assistindo o programa, ouvindo o programa direto da congregação que você exatamente vai se apresentar, tá certo? Então é a continuação do programa Falando de Jesus amanhã na igreja que você está congregando. Quero mandar um abraço para você que está no bairro de Fátima, você que está em Vista do Mestre, você que está em Chico City, a você que está em São Geraldo, a você que está em Central Carapina, a você que está em Jardim Carapina, Boa Vista, Diamantina, a você que está aí com certeza no Rosário de Fátima, a você que está também em Taquara 2, Taquara 1, a você que está em Vista da Serra, Campinho, Maria Nilbe. Não importa aonde você esteja, o mais importante, porque a partir desse horário você está conectado agora com a palavra exatamente de Deus no programa Falando de Jesus. Já está presente no estúdio da Rádio Popular um mensageiro, né, irmão Dinamar,
é ele que congrega e também é o nosso líder espiritual, exatamente no grupo de comunhão que se reúne de 15 em 15 dias, lá em Jacaraípe, ok? Então o irmão ele é da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, sob a direção do pastor Walter Aguiar. Um abraço ao pastor Walter Aguiar, a todos os membros da Igreja Batista, né, de Jacaraípe, tá bom? Agora na Serra são 18 horas, e se é 18 horas, tá na hora da oração ao nosso Deus, ao nosso Pai, e agradecer a Ele por tudo que tem feito por nós, porque nós já não somos merecedor de nada, mas pela misericórdia do Teu Filho amado Jesus, Ele nos concede a vida, o amor, a paz e também a salvação. Na Serra, 18 horas. 6 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher
tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa tarde para todos. É um privilégio estar aqui mais uma vez a convite desta rádio abençoada para trazer aqui mais uma porção da palavra do Senhor. E quando me fizeram o convite, eu logo aceitei, porque é bom falar de Deus, do nosso Deus, do Todo-Poderoso. E eu quero neste momento agradecer a todos que vão nos ouvir, ver pela internet. Que todos prestem bem atenção, porque a palavra de Deus é poderosa e ela transforma as vidas. Eu quero orar neste momento, colocando a minha vida diante do Senhor. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus único, Deus verdadeiro, diante do Senhor é que eu me coloco, ó Pai. Vou ler a Tua palavra, vou levar a Tua palavra através desta rádio, meu Deus. Eu preciso que o Senhor me abençoe neste momento, unja meus lábios. Ó meu Deus, em nome de Jesus, seja comigo neste momento. E a cada pessoa que ouvir essa palavra, eles possam entender o recado do Senhor, o que o Senhor pode fazer na vida de um ser humano, a transformação, o perdão, entender o amor do Senhor para com todos. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler de 1 ao versículo 11. Aqueles que tiverem a Bíblia e puder acompanhar, seria bom. Aqui o apóstolo Paulo faz um alerta, exemplos da história de Israel. Então ele vai dar aqui um dos exemplos. E diz assim a palavra de Deus:
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Amém. Está aqui a palavra do Senhor. Bom, esse texto nos diz que o povo, mais de 400 anos escravizado ali na região do Egito, sobre Faraó, e Deus liberta esse povo. Todos conhecem a história, manda 10 pragas. Deus poderia libertar aquele povo com uma praga ou nenhuma praga, mas Deus mostrou ali para aquele povo e para Faraó o poder que ele tem. Mostrou que ele tem o controle de tudo. E este povo hebreu, o povo de Israel, se retira do Egito partindo para uma terra prometida chamada Canaã. Uma terra que emana leite e mel, uma terra muito boa. Então o povo foi com essa promessa. Deus, aqui na sua infinita misericórdia, a Bíblia fala que ele colocou uma referência para este povo. No verso 1, fala que os seus pais estiveram sob uma nuvem. Na verdade, existia duas nuvens. Uma nuvem normal ao dia, para cobrir aquele povo daquele sol forte, e uma nuvem à noite, para alumiar o povo, para orientar eles, porque eles caminhavam às vezes ao dia e às vezes à noite. E a nuvem era uma referência. Ela parava em cima do tabernáculo, e aí o povo parava. Quando a nuvem se retirava, o povo se retirava. Poderia ficar 1, 2, 10, 30 dias, até um ano, eles ficavam ali parados. Então era referência. Aqui me faz lembrar de uma experiência que eu tive com meu pai, e eu não posso deixá-la de contar agora, neste momento. Meu pai morreu em agosto de 99, e tinha 72 anos de idade. Ele passou pelo sofrimento do mal de Alzheimer. Então meu pai, ele não enfraqueceu a mente, às vezes ele saía de casa e ele não conseguia voltar para casa. Então a cada dia ia um dos filhos, ou melhor, a cada dia que ele não voltava, os filhos iam à procura dele, ia um para uma região, para outra, até localizar ele. Então assim foram vários acontecimentos desse tipo. Mas o meu pai tinha um procedimento que na época me chamou a atenção, porque eu não era evangélico, eu não tinha aceitado Jesus. Ele gostava muito de andar de carro, assim, que a gente colocasse no carro e dava uma volta com ele à tarde, na cidade mesmo. Então um dia era um dia era outro irmão, e assim por diante. Mas ao sair com ele no carro, eu notava que ele mandava eu esperar, ele usava um boné, ele tirava o boné e ele orava a Deus. Ele fazia ali uma oração curta, oração rápida, pedia a Deus para abençoar, falava aquela viagem, fazia oração. Eu ficava ali a pensar, para que essa oração? Deus está ouvindo essa oração? Uma oração curta, uma pessoa que está com mal de Alzheimer. Mas coitado de mim, eu estava leigo, eu não entendia ainda que Deus ouve todas as orações.
Ele é onisciente. Certo dia, meu pai saiu e ele não conseguiu voltar aquele dia. Nós procuramos, ia um irmão para a saída da rua, ia para outra saída e não conseguimos localizar. Ele só veio a voltar para casa no outro dia, de manhã. E na próxima saída com ele, da tarde, de carro, de novo, ele falou: meu filho, eu quero te contar uma coisa. Eu saí aquele dia, eu desapareci, eu não sabia onde eu estava no meio de uma mata, eu não sabia que lugar era aquele, eu não sabia voltar. Aí eu orei e pedi a Deus para que Ele me trouxesse de volta para minha casa. E ao mesmo tempo eu vi uma bola de fogo lumiando, clareando, e eu comecei a acompanhar aquele clarão. E aquele clarão me levou na garagem da minha casa. Ele me trouxe aqui na minha casa. Na hora eu não dei muito crédito, porque ele tinha um problema de mente, problema de Alzheimer. Então aquilo ficou, mas eu sempre pensando naquilo. Depois eu vim aceitar Jesus e ter o discernimento, e hoje eu entendo que Deus ouve a oração de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de um idoso, de um deficiente. Ele ouve a oração e atende da forma que ele achar melhor. Então, glória a Deus que eu tive essa experiência com meu pai. O que eu pude fazer por ele, eu fiz. Você que tem um pai que está acamado, tem um alerta, um pai que às vezes não anda, está com problema mental, está com problema às vezes até financeiro, cuida do seu pai, se você puder, ajuda. Você está no asilo, tira, leva para sua casa, porque ele fez tanto por você. Por que você não vai fazer o melhor que você pode fazer para ele agora no final da vida dele? Que ele está cansado, está acabando o fôlego. A Bíblia fala que amar pai e mãe, você tem que amar pai e mãe para que prolongue os seus dias. Deus não fala que seu pai for bom, for assim, não, de uma forma ou de outra. Você tem que amar o seu pai e sua mãe. Amém? Então aqui, continuando, essas nuvens eram referência. É a referência para o povo hebreu, para o povo que se chamava o povo de Israel. Aqui fala também no versículo 3, indo para o versículo 3. Deus aqui toma uma providência. Fala que todos eles comeram de um só manjar espiritual. Que manjar é esse? O manjar, o povo de Israel deu o nome de maná. Maná era um alimento como semente de coentro, branco, e tinha um sabor de mel. Eles faziam um bolo. É um alimento que não existia e veio a existir pelo poder de Deus. Deus é assim, Ele faz acontecer. É como se mandasse um alimento hoje que você nunca viu na sua vida. Deus é provedor, Deus pode todas as coisas. Deus não pode algumas coisas, Ele pode todas as coisas. Deus, é o Todo-Poderoso. E aqui Ele manda essa comida para esse povo. Ele manda o maná. Eu te pergunto, como está a sua vida agora? Qual o maná que você está precisando? Você está com a falta de paz? Sua situação financeira não está boa? Você não está combinando com a sua esposa, com seus filhos? Você é um cristão que caiu? Você nunca conheceu Deus? Quem é você? Como você está nessa situação? Eu não conheço. Eu não sei quem é que está me ouvindo. Uma coisa eu sei, Deus tem um maná para todos. É como se Deus tivesse uma caixa de presente para todo ser humano. Mas Ele só vai liberar mediante o seu procedimento, mediante a sua obediência. Deus tem maná para todos. Às vezes nós ficamos na rebeldia e Deus não nos abençoa. Por exemplo, um pai humano, um bom pai, ele corrige o filho. Se o filho está procedendo mal, ele não vai satisfazendo o filho, na vontade do filho, não. Ele tem ao contrário, vem a correção. Se ele merecer, tudo bem. Você vai agradar o seu filho, de alguma forma. Deus é da mesma forma. Deus, Ele é justo, Ele é fiel. A Bíblia fala que Deus corrige a todos
que ele ama, então ele ama a todos, corrige a todos, e açoita o filho a quem recebe. Então Deus é bom, Deus é amor, mas o Deus que nós servimos, ele é justo. Ele é justo juiz. Ele nos corrige. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem os meios da correção. Então aqui no verso 4, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Cristo, era e é ele que nos segue hoje. Jesus é a pedra é Jesus Cristo. Jesus era o mesmo antes da fundação do mundo. Jesus sempre será o mesmo. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Hoje é o único meio de salvação, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós temos que buscar esse Jesus. Buscar enquanto é tempo. O tempo é curto. A vida está muito corrida. As pessoas às vezes não têm tempo para Deus, para ler a Bíblia. Nós temos que ter um tempo para Deus. No verso 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Uma saída do Egito para chegar em Jericó, para chegar numa terra prometida, uma terra que foi feita uma promessa, um percurso que poderia durar menos de um ano, durou 40 anos. Por que isso? Por que isto? De repente você está prostrado também. Você está parado, não está conseguindo caminhar, as coisas não estão andando. Espiritualmente falando, você não está conseguindo acompanhar, buscar a Deus. O inimigo tem colocado barreira em sua vida. Porque hoje, com a relação daquele deserto, daquela época para hoje nós estamos atravessando um outro deserto, muito mais perigoso ainda, que ele está minado. Não de bombas, mas está minado de obstáculos que a mídia traz, as pessoas traz, falsos profetas traz. Então está invadindo as nossas mentes, as nossas casas, os meios de comunicações. Então é uma razão que, de repente, você não vai conseguir chegar na terra prometida. Qual é a terra prometida hoje? A Bíblia fala que é a Nova Jerusalém. É a noiva de Cristo. É onde está a glória de Deus. Ali é que nós vamos. Então nós temos que fazer essa passagem. Jesus falou que nós iríamos passar por muitas dificuldades, e realmente hoje são muito grandes. Mas nós temos que caminhar, nós não podemos ficar prostrados, nós não podemos nos rebeliar. Nós temos que caminhar e buscar a Deus, que Ele nos dá a vitória, Ele nos dá essas condições de atravessar esse deserto. Porque no final vai ser vitorioso, porque nós vamos chegar à Nova Jerusalém, onde está a glória do Senhor. E ali, ao entender também, o novos céus. E glória a Deus para quem conseguir chegar, porque essa salvação é para todos. Olha para você, dentro de você, como você está. Se tem que haver alguma mudança, de repente você está dando muito pouco espaço para Deus. O Deus tem que ser primeiro em sua vida. De repente você está colocando em 9º lugar, 8º lugar, 5º, 3º. Tem que ser em primeiro lugar. Você tem que separar um tempo para Deus. Porque nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Porque Deus está pronto para nos abençoar. Deus é amor, Ele quer nos abençoar. Mas nós temos que abrir mão das coisas que às vezes estão nos prendendo. Bom, caminhando para o verso 7, fala que não façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. O povo aqui, e no verso 8 fala que para não praticarmos imoralidade como alguns deles o fizeram, porque caíram num só dia 23.000 pessoas que morreram. Aqui nós vemos a justiça de Deus. Deus é justo. Hoje Deus não vai fazer isso com você. Pode que Ele não vai te tirar a vida, que Ele tem todo o poder. Mas você vai perder o principal, que é a sua vida espiritual, a vida eterna.
Porque a morte física, todos nós vamos passar por ela, ninguém evita essa morte. Mas a morte eterna, não. Você tem que vencer ela em nome de Jesus. E aqui fala que este povo, Moisés subiu o monte, e ao entender deles, Moisés demorou. Então ali o que eles fizeram? Eles fizeram uma imagem. Eles fizeram ali, no caso aqui um bezerro de ouro, e passaram a adorar esse bezerro. E olha que a multidão era grande, mais de 1 milhão de pessoas adorando um bezerro. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, por isso que Deus não se deu a imagem. Você tem que ver a Deus através da fé, pela experiência que você tem com Deus. Se você tiver fé, Deus fala com você. Ele fala pela natureza, ele fala pela palavra, ele efetua uma cura no seu corpo. Ele faz uma mudança na sua vida. Isso é ver a Deus. Porque Deus, o Todo-Poderoso, ninguém vê. Se vê, morre pelo poder de Deus. E glória a Deus por isso. E aqui eles caíram na idolatria, adorando uma imagem. De repente você não está adorando uma imagem. Não, de repente você não está adorando uma imagem, porque seria abominação para Deus. Mas você está adorando um jogador de futebol, um cantor, um lutador. Você adora mais o seu veículo, sua casa, sua chácara, seus amigos, neto, e vai por aí afora. Se nós formos aqui dar os exemplos, como tem tirado o espaço do ser humano. O ser humano muitas vezes está adorando outras coisas e deixando a verdadeira adoração de lado, que é adorar o Deus verdadeiro, todo-poderoso, aquele que tem poder para dar a vida e tirar a vida, aquele que está no controle de tudo e de todos. É um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus, é o todo-poderoso. Se você não conhece a Deus, você procura conhecer, entrega a sua vida para Ele, que você vai entender o que eu estou falando, quando o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, quando Ele fizer uma mudança na sua vida, quando você passar a entender a verdadeira adoração ao Senhor. Glória a Deus. Aqui fala no verso 10 que para não murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Muitas vezes nós estamos murmurando por qualquer coisa, qualquer probleminha está murmurando. Onde está o meu Deus? Meu Deus está ausente. Não, para de murmurar, segue em frente. Nós temos que levar a nossa carga. Se humilha, se for alguma contenda, se humilha, se renova. Deus é poderoso para te fortalecer. Coloca a sua vida diante de Deus. Surgiu algum problema, vai para o joelho, ora a Deus. Deus vai te recompensar. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Deus vai te exaltar. Eu tenho na minha vida exemplo de exaltação do meu Deus. Eu me humilhei e Deus me exaltou. E Ele pode fazer isso por você também. Ele está pronto para fazer isso. O verso 11 diz que estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Muitas vezes a pessoa fala, esse mundo vai longe, esse mundo não acaba. Não, eu entendo que já está quase no fim. E por outro lado, como o apóstolo fala aqui, sobre que os fins dos séculos têm chegado, sobre as pessoas. Se você morrer hoje, Jesus já voltou para você, porque Jesus vai voltar nessa terra. Mas aqui, se você morrer antes, o fim chegou para você. Se você não aceitou Jesus, não tem mais saída. O seu momento é agora. É agora. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para você obter a vida eterna. Porque os tempos são difíceis. Nós realmente estamos no final dos tempos. Cada um vê aí o que está acontecendo. Então nós temos que buscar a Deus enquanto é tempo. Porque chegou a morte, chegou o fim para você. Porque eu entendo que enquanto há fôlego, há uma esperança. Enquanto sua mente você estiver raciocinando, Deus vai te dar ainda uma chance. Mas não deixa para o último momento. De repente pode ser tarde, você vai cair numa situação que você não vai ter o tempo de se arrepender.
Entrega a sua vida a Jesus neste momento. Eu não conheço você, eu não sei dos seus problemas, mas se coloca diante do Senhor. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor é poderoso para mudar a sua vida, te transformar, fazer você entender as coisas do Senhor. E você sendo transformado, Deus vai mudar até os seus prazeres, coisas que você não gostava de fazer, você vai passar a fazer. Porque esse é o poder de Deus. Porque se não houvesse essa mudança, a pessoa jamais ficaria do lado do Senhor. Mas não, Ele muda a pessoa, o Espírito Santo te convence e Ele te deixa no livre-arbítrio. Você é livre ainda. Deus não prende a ninguém. Deus nos torna livre. Eu lendo aqui no verso 12 também, para finalizar, aquele que pensa, pois pensa estar em pé, veja que não caia. Vigia, meu irmão, você que aceitou Jesus, não dê espaço para o inimigo, olha bem o seu procedimento, o que você está fazendo, como você está negociando, que palavra está saindo da sua boca, se é bênção ou maldição. Então te cuida para não cair, porque esse deserto que nós estamos atravessando, ele é perigoso, muito perigoso, porque tem muita fonte de engano. Na época do povo de Israel, não, era um povo com a mesma fé, a mesma direção, o mesmo líder. Hoje não, nós estamos no meio, no deserto, mas povos caminhando, povos diferentes. Um vem com a ideia, outro vem com outra ideia, e o inimigo vai te minando, e quando você assustar, você já caiu. E para levantar, meu irmão, é difícil. Mas Deus é poderoso para erguer aquele que caiu. Então, se você estiver nessa situação agora, você que está afastado do caminho do Senhor, se coloca diante do Senhor nesse momento, volta para Deus. Esse mundo aí fora é perdição, é ilusão, é uma felicidade pequena, enganosa. O mundo está com muita força do poder contrário ao de Deus. Os salvos são a minoria e nós temos que pegar esse grupo e caminhar com ele nesse deserto. Não deixa que a rebeldia, a falta de fé venha te atrapalhar. Se coloca cada dia diante do Senhor, busca com toda a força. Deus é poderoso para te erguer. E louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora, aquele que está me ouvindo, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. É o que Deus mais quer, é abençoar as pessoas, que as pessoas caminhem bem, que quando depara com a dificuldade, ele não vai ao desespero. Então é só com Deus. Deus e Deus nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus Altíssimo, meu Deus, diante da Tua presença, eu oro neste momento ao Senhor, colocando, meu Deus, a cada pessoa que está ouvindo, que ouviu essa mensagem. Tu sabes as dificuldades que eles estão passando, o que o inimigo tem feito com eles, os enganos, as barreiras. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta neste momento, seja salvo para a glória do Senhor. Meu Deus, abençoe os lares que estão se desfazendo. Dê a comunhão neste lar, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, cura as enfermidades. Oh, meu Deus, passa pelo leito dos hospitais, tira as dores, consola essas pessoas, meu Deus. Leva a salvação, o perdão. A Tua palavra está indo em todos os cantos, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deu as condições, ó Pai, de estar aqui mais uma vez e levar a Tua palavra, meu Deus, é um privilégio muito grande, meu Deus, para o ser humano, porque nós estamos levando a palavra salvadora, a palavra que cura, liberta, salva, restaura. Pai, louvado seja o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando esse programa, este horário, abençoe essa rádio, e que venha ser uma bênção, Pai, que o Senhor esteja ungindo a cada irmão que sentar aqui nessa cadeira, em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, toda glória é dada ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.
Ok, Rádio Popular, agora são 18 horas e 34 minutos. E esta foi a palavra que Deus trouxe ao coração do irmão Dinamar, da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, para trazer até nossos corações, exatamente falando sobre a adoração, deu o meu entender, né, irmão? Adoração a Jesus. Hoje, existem várias formas de ter adoradores, né? E o irmão deu muito exemplo mesmo de que tem muitos adoradores de clube de futebol, né? E eu vou confessar ao irmão, o irmão pode até entrar aí no... Vê se dá para você falar aí. Dá? Dá para você falar aí? Então deixa eu te ouvir. Pode falar. Fala, irmão, pode falar. Mas se eu não ligar aqui, irmão, você não vai falar não. Agora, é isso aí. Agora deu para ouvir, né? É a palavra de Deus. Isso. Todo-Poderoso, deu algum exemplo de vida para nós, para como procedermos nesta caminhada, que também não deixa de ser um deserto dessa vida que nós estamos nela. Como nós estávamos falando, existe hoje vários adoradores. Eu vou confessar, primeiro a Deus eu já fiz essa confissão, e o irmão também até sabe dessa verdade, e outros irmãos já sabem. Eu era esse tipo de pessoas de idolatria, porque eu achava que o Flamengo, que eu sou torcedor do Flamengo, ele era tudo para mim. Então às vezes minha esposa ia para a igreja e o negócio meu era Flamengo. Meu negócio era o Flamengo e não tinha mais para ninguém, era só o Flamengo. Então o irmão trouxe a mensagem, me trouxe uma recordação de que realmente nós só temos que adorar e fazer e ter essa adoração a Jesus. Exatamente, porque esse é o nosso ídolo, esse é o nosso verdadeiro ídolo. Porque ele nos ensina a ter essa adoração por ele em espírito e verdade. E quando a gente, às vezes, que nem eu fazia prática aí do Flamengo, no caso, vou pegar o Flamengo, não sou nada contra os flamenguistas, né? Então aquilo para mim era tudo. Eu sou flamenguista, mas há limites, né? Mas exatamente, quando nós vamos se aproximando e vendo a palavra de Deus, vamos entender de que realmente nem tudo, humanamente, é na permissão de Deus. Irmãos, eu dou um exemplo, às vezes no estádio de futebol a câmera focaliza a pessoa chorando para o clube, mas diante de Deus ele não chora. A um certo domingo aí, ainda são 18 horas e 37 minutos, né? Nós estamos dentro do horário do programa falando de Jesus, só batendo aqui, fechando a programação com o irmão Dinamar. Mas o pastor Léo, da Igreja Batista Shekinah, eu vi uma mensagem, e aquela mensagem trouxe que realmente as pessoas, né, vão para esses grandes eventos, elas se prostram, elas se choram diante daquele cantor, aquele evento, mas às vezes uma palavra que vem direto ao encontro da vida pessoal dele, né, ele não se comove, ele não se mexe. E exatamente a gente pega lá o irmão aqui falando sobre a idolatria, né, do bezerro de ouro, né, e às vezes as pessoas, isso já vem velho, isso já é uma coisa antiga, né, já é uma coisa antiga, é propício a isso, é uma coisa antiga, né, é uma coisa antiga. Então as pessoas, ela só crê se ela vê. Ela só crê e acredita se ela tocar. Ela quer ver. Né? E eu me lembro que Jesus, quando a Maria, né, e outros lá foram ver Jesus no sepulcro, um anjo falou: que procura entre os mortos que já está vivo? Isso aí. Então quer dizer o seguinte, que temos que crer que existe Deus, temos que acreditar que Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte, e está no meio de nós, né? Essa é a verdadeira adoração. E se nós cremos nisso e procuramos cada vez mais nos aperfeiçoar, se procurarmos cada vez mais buscar Deus mais próximo, e mais Deus a gente vê. A gente vê Deus. Experiências. A gente vê Deus através exatamente como o irmão deu testemunho das bênçãos que Deus traz na vida da gente. Deus se revela. Ele se revela, ele traz as bênçãos. É isso mesmo. Não é verdade, irmão? A pessoa tem que buscar. Tem que buscar. Que hoje está uma época muito corrida e muitas buscas diferentes. Aí está levando a pessoa a distanciar de Deus.
Você nota isso? Não, lógico, isso atual. É a correria, né? Você tem que... O irmão falou também sobre a murmuração, né? São 18 horas e 39 minutos. Vocês estão me assistindo, você que está me vendo, porque nós ainda não estamos com controle remoto do nosso sistema da Web TV, ok? Para que a gente possa estar direcionando quando o irmão estiver falando. Então o robozinho ele vai girando, mas se Deus quiser, eu creio. Nós vamos chegar lá ainda. Aí quando tiver a fala, a gente vira assim, a fala vai para lá. Então o irmão está aqui do meu lado aqui, mas ele estava falando sobre a murmuração. O povo murmurou, ficou 40 anos no deserto. Poderia ter chegado menos de um ano tranquilamente. Ficou 40 anos e é 40 anos no deserto. Não é 40 anos embaixo de uma sombra, não, né? Não era 40 anos embaixo assim de uma casa com ar-condicionado, não, e para complicar, nem conhecer a terra prometida, só os filhos. Bom, salvo Josué e Caleb, que exatamente, são os dois, Então, quer dizer, e hoje, graças a Deus, aqui está quente, está bom o ambiente, está quente, a gente sente que está quente. Mas temos que agradecer a Deus. Porque tem pessoas que estão entendendo que foi na areia pura. Imagina Moisés atravessando o deserto para descobrir, para conhecer Deus. Realmente. E voltou pelo deserto até o Egito novamente. Deus é o Todo-Poderoso, né? Está no controle de tudo. Tá certo. Bem, são 18 horas e 41 minutos, mas o irmão, o irmão também não falou, mas eu não sei se o irmão não tem a permissão, mas a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Jacareípe, não vou falar que é tradicional, mas é uma coisa de comunhão. Tradicional quando a coisa você faz diariamente. Vai ter os 40 dias de oração? Vai, todo ano tem. O irmão quer falar alguma coisa sobre isso? Deixar um convite? Não tem específico, mas todo ano tem 40 dias de orações. De que hora? Parece que vai ser no mês de março. E é de 5, começa cedinho. Começa cedinho, 6 horas. Eu não sei se vocês vão mudar o horário. Depois eu vou passar para o irmão direitinho. Então tá bom. Porque uma jornada de oração é uma bênção. Ali Deus age, o poder de Deus está ali na oração. É isso daí. Então eu vi mais ou menos. Eu vou passar porque eu não dou a parte os horários se mudaram. Tá. Porque aí a gente usa o espaço, porque aqui o espaço não é da rádio, irmão. O espaço aqui é de Deus. Então, e é para falar das coisas de Deus. Então, por exemplo, quando o pastor esteve aqui, o pastor Anderson da igreja Missão Apostólica Águas Vivas de Morada de Laranjeira também falou aqui, né, sobre o evento que tem o encontro dos pastores da Serra, segunda semana de cada mês, uma bênção e outros eventos. Então o espaço também, depois que traz a mensagem, também para falar o que está acontecendo nas igrejas, porque é importante o povo que está nos ouvindo em Jardim Carapina, Central, Boa Vista, Diamantina, Jardim Tropical, Taquara, Colina, Vista do Mestre, Planalto, Maria Nilva, Vista da Serra, Campinha, onde estiver ouvindo, vai saber que existe um evento de Deus nesse lugar. Porque quando as pessoas vão fazer show de cantores, eles colocam outdoors, eles colocam rádios, eles colocam televisão, não é? Bem divulgado. Então também vamos aqui divulgar as coisas de Deus para os irmãos, para as pessoas assistir. Às vezes as pessoas não é nem cristã, às vezes não é nem evangélico, mas ele gostaria de ir lá ver que nem o Vitor ontem convidou para hoje o sábado, jovens que ia ter da reunião dos jovens na igreja lá. Então isso é importante. O povo ficar sabendo, ficar atenado até o Graucio Santos. Eu quero até mandar um abraço para o Graucio Santos, ele é um dos nossos locutores. Quando ele trabalhava conosco lá em Planalto Serrano, inclusive ele está autorizado a fazer isso na rádio agora que está lá em Novo Horizonte. Ele fazia o que ia pelas igrejas. No horário, tinha um horário específico na semana, ele fazia para anunciar os eventos das comunidades cristãs, das igrejas. Muito porque o povo, a gente tem que ajudar o povo também, já que é corrido demais, já que está sendo muito corrido o dia a dia, é importante que de repente a pessoa está num ponto de ônibus, aí vai acontecer lá um evento gospel, vai acontecer uma jornada de oração na igreja, vai acontecer isso na igreja tal, vai acontecer isso na igreja tal. E os irmãos, não importa seja qual igreja, ele vou lá prestigiar, vou estar unido com o irmão em Cristo lá. Não é verdade, irmão? É verdade, a divulgação. E tem que ouvir, né? Para aceitar, tem que ouvir. Então, tá certo. Agora são 18 horas e 44 minutos, 18 e 44 minutos. Eu quero agradecer a você que esteve conosco.
E fechando aqui a mensagem que o irmão trouxe aí, né? Sobre, né, a palavra de Deus. Então, E fechando aí também, batendo aquele bate-papo gostoso com você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo pela Web TV. Se a irmã estiver em casa, um abraço para a irmã esposa do irmão Dinamar, a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, qual eu conheço todos, graças a Deus. E em breve, novamente, eu deixar o convite ao irmão para uma outra oportunidade e estar aqui de novo trazendo a palavra de Deus. A você que nos acompanhou, você que nos assistiu pela Web TV, tenha um bom final de semana, uma excelente tarde de sábado, terminando já, o sol está quase se pondo, ok? E você tem uma noite também de sábado, de domingo, de segunda, de terça-feira, abençoado. Ontem o mensageiro trouxe aqui a mensagem dos 4F, exatamente chamado aí os 4 dias de feriado. Então quer dizer que ele cortou o feriado, que senão daria 5F, né? Mas ele falou sobre a unção do Espírito Santo de Deus, ele falou sobre os 4F, que é a fé, o foco, a força e a fidelidade. Os 4 dias que as pessoas vão estar só tomando sombra e água fresca, mas não pode esquecer de tirar o foco e de tirar exatamente, ser fiel a Deus, aí orando, participando de qualquer evento evangelístico, tá certo? A todos vocês que nos ouviram, muito obrigado. A partir desse momento está se desfeita a rede de comunicação de rádio via cabo, tanto para a Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Popular de Itaquara, Planalto, e você que está em Novo Horizonte, ok? A você que nos assiste, a você que nos ouve, tá certo? Em qualquer lugar, em qualquer ponto que você estiver, tenha um ótimo final de semana, exatamente na paz de Deus e no amor de Jesus Cristo, tá bom? Até segunda, se Deus assim permitir, com o pastor Alexandre, da Igreja Assembleia de Deus, lá de Jardim Tropical, tá bom? Estamos aguardando, não conheço o pastor, mas foi convidado, e através do pastor Greci, ok? Ficamos por telefone, né? Então vamos estar aguardando o pastor na segunda-feira, a partir das 17h45. A todos vocês, até segunda, se Deus assim permitir. E amanhã, um bom domingo com todos os irmãos